Eu sou a Raquel de Castro e esse é o Café Despertar. Aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, inteligência espiritual e assuntos que podem contribuir com o seu dia a dia e com o seu desenvolvimento. Sejam todos bem-vindos e o assunto de hoje é perfil DISC. E aí você pode se perguntar, o que é isso? O que é perfil DISC? E que às vezes é um assunto tão diferente do que a gente vem conversando aqui. Pois é, hoje eu quero te contar que todos nós temos um perfil comportamental. O perfil DISC é o perfil hoje mais usado dentro das empresas. Você já ouviu falar uma frase que as pessoas hoje são contratadas pelo conteúdo técnico, pelo conhecimento técnico, mas são demitidas pelo comportamento? Eu estava assistindo esses dias uma palestra da dona da Magazine Luiza, e ela disse na palestra que as contratações da Magazine Luiza esse ano não, a palestra foi do ano passado, né? No ano passado, aconteciam da seguinte forma: primeiro, conhecimento técnico, né, sobre a área. Depois, os candidatos passavam por 8 fases de testes para comportamento. 8 testes sobre inteligência emocional. Porque a quantidade de pessoas que eram demitidas por não terem inteligência emocional e não saberem se relacionar com o seu colega de trabalho era gigantesca. E aí, observando, a gente percebe que isso é fato. O quanto de pessoas que trabalham no mesmo ambiente e que brigam, não gostam do outro, e falam mal, e vira aquela fofoca, e vira aquela situação desagradável. Portanto, as pessoas são contratadas pelo conhecimento e demitidas pelo comportamento. E aí, para aliviar um pouquinho esse comportamento, eu quero te contar hoje que existe um teste que é usado nas empresas que chama perfil comportamental DISC. As grandes empresas hoje já utilizam ele para colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, a pessoa que tem uma habilidade, ela será colocada numa função, num cargo que exige aquela habilidade. Concordo com você, Antônio. Inteligência emocional é tudo na vida. Com inteligência emocional, você pode ter tudo o que você quiser, ir em busca de tudo que você quiser, ou sem a inteligência emocional, você perde tudo que você almejou um dia. Porque você pode se sentir estressado, você pode se sentir ansiosa, você pode se sentir perseguido e talvez nada daquilo esteja acontecendo. E a inteligência emocional é quem vai te direcionar. E aí, pensando em inteligência emocional, dentro do perfil, e talvez você identifique o seu perfil aqui hoje. Existem 4 perfis, por isso DISC. Quais são esses perfis? Nós temos o dominante, o influente, o estável e o conforme. Dominante, influente, estável, conforme. Todos nós, quando Deus nos fez, colocou uma pitadinha de cada um disso, de cada característica desse perfil. Então, pode ser que eu vou falar e você fala assim, mas eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Sim, você pode ter uma pitadinha de cada um. No entanto, existem uma ou duas que sobressaem. E essas duas que sobressaem, que a gente fala que é o seu perfil comportamental. E saiba que não existe perfil melhor do que o outro. Não existe um perfil que dá mais sorte do que o outro. As pessoas me perguntam muito isso. O que existe é você trabalhar com aquilo que você verdadeiramente foi feito para trabalhar. Primeiro comportamento, primeira característica, primeiro perfil, nós temos o dominante. O que é uma pessoa dominante? Uma pessoa dominante é aquela pessoa que ela é rápida, ela age rápido,
ela pensa muito rápido, ela é focada em resultado. É para fazer, vamos fazer. É para fazer, vamos atingir aquele resultado que nos foi proposto. A pessoa dominante é aquela pessoa que o foco é tão forte no resultado que às vezes ela se esquece que o resultado depende de pessoas. E aí ela vai focar no resultado, querer aquele resultado, querer que as coisas aconteçam, e nem sempre ela se preocupa com as pessoas que estão no processo. A pessoa dominante tem a característica do mandar. É uma pessoa mandona, é uma pessoa autoritária, é uma pessoa que quer tudo do jeito dela, até mesmo porque ela tem a certeza que o jeito dela é o jeito certo. A pessoa dominante, ela resolve tudo. Sabe aquela pessoa que quando você pensa assim, nossa, eu tenho que resolver tal situação, e talvez você liga para essa amiga, para esse amigo e resolve rapidinho, porque a pessoa tem um raciocínio muito rápido, já pensa lá na frente e vamos resolver. É para resolver, vamos resolver. Não quer dizer que seja a melhor solução. Não quer dizer que resolveu da melhor forma possível, mas resolveu. Pessoas dominantes são muito importantes, são muito boas em cargos de liderança, porque elas resolvem problemas rápido e elas conseguem falar para as pessoas, como liderança, né? Vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho, porque ela está pensando no resultado. Ela está pensando em bater a meta. Então, ela sabe montar estrategicamente como fazer para bater aquela meta. O próximo é o influente. Pessoa influente é aquela pessoa que já chega, todo mundo sabe que a pessoa chegou, é uma pessoa feliz, extrovertida, conversa com todo mundo. Também é uma pessoa rápida para resolver as coisas, para pensar um raciocínio muito rápido. Só que a diferença do influente para o dominante é uma diferença muito grande, é que ele pensa nas pessoas que estão envolvidas no processo. Tem que bater uma meta? Tem, mas vamos lá. O fulaninho tá doente, a fulaninha tá com problema em casa, tadinho, né, gente? Vamos. Quem sabe essa meta a gente bate no mês que vem, porque as pessoas envolvidas no processo podem estar com algum tipo de problema. A pessoa influente, ela é muito rápida nas decisões, só que as decisões dela estão voltadas para outras pessoas. Tudo que o influente pensa, tudo que o influente pensa em resolver, ele foca em outras pessoas. Portanto, dominante foca no resultado. Influente foca nas pessoas. E aí toda a resolução de problemas é focado naquelas pessoas que estão envolvidas. Pessoa influente geralmente é aquela pessoa que tem muita criatividade, que não tem tanta vergonha, é mais extrovertida, é aquela pessoa que tem ideias mirabolantes. Quando você pensa em algo, ela já está fantasiando um monte de coisa. Então, para fazer criativos, a pessoa influente ela é fantástica, porque sai ideias que você não... Para o dominante, então, não sabe de onde que saem aquelas ideias. Depois desses dois, nós temos dois grupos que são as pessoas que demoram um pouquinho mais para resolver os problemas. O primeiro é o estável. Pessoa estável é aquela pessoa que busca segurança, é aquela pessoa que é mais caladinha, mais quietinha, aquela pessoa que é boa ouvinte. Muitos psicólogos, por exemplo, se encaixam nessa característica. Não quer dizer que é uma regra, mas se encaixam. Porque são pessoas que são boas para ouvir, demoram para dar uma resposta, demoram para resolver um problema. Mas quando resolve, são assertivas, porque já pensou, já analisou, já avaliou os prós e os contras, porque busca segurança. Se essa pessoa busca segurança, ela vai avaliar todos os riscos que podem estar envolvidos, tudo que pode acontecer ali no trajeto, no meio do caminho. Portanto, a pessoa estável é aquela pessoa que é uma ótima conciliadora, aquela pessoa que é ótima para... Não
não faz assim, vamos fazer desse jeito, geralmente fala devagar, fala manso, porque ele é considerado uma pessoa um pouco mais lenta quando a gente compara com o dominante e o influente. Então ela é lenta para responder, ela é lenta para resolver as coisas, ela é lenta para propor outras coisas, não gosta muito de briga, fica mais na conciliação, é uma pessoa geralmente mais tranquila. Essa é uma pessoa estável. E nós temos os conformes. O conforme, ele é... e detalhe, o estável, ele também é focado em pessoas. Tudo que ele pensa em pessoas. E por último, nós temos o conforme. A pessoa conforme é focada nos resultados, só que ela é lenta também quando comparada com o dominante. O conforme é aquela pessoa que adora uma planilha, adora planejar, adora organizar, ela sabe o custo de tudo. O conforme, ele tem planilha para tudo, ele tem regras para tudo, adora seguir regras, adora, se não tem regra, ele inventa uma regra para colocar ali na empresa, porque o conforme, ele precisa se sentir que ele está obedecendo algo ou alguém. Mesmo que essa regra já exista, e se não existir, ele vai criar. Uma pessoa conforme tende a ser também um pouco mais calada, tende a gostar de trabalhar mais sozinha também, porque o foco está tão grande no resultado que ela vai avaliar todos os entraves ao redor e vai planilhar tudo, vai estar tudo jogado na planilha. Tem planilha para cada coisa, tem tabela para cada coisa. Então, pensando nisso, e pensando, eu comecei falando para vocês que as empresas contratam por conhecimento técnico e demite por comportamento, certo? Então, um dominante, ele seria muito bom num cargo de gestão, de liderança, porque ele resolve, os problemas muito rápido. O influente é muito bom em cargos que esteja ligado diretamente ao público. Então, por exemplo, um cargo de recepção, um cargo de pós-vendas, um cargo que ele tem esse contato com o público, tem um contato com o cliente, porque ele vai ouvir todo mundo e decidir rapidamente a favor do cliente. O estável, ele é muito bom dentro da empresa em cargos que ele possa ficar mais quieto, mais observando, por exemplo, no RH, que ele pode gerenciar pessoas, mas também ele não precisa estar liderando de uma forma muito intensa, que ele pode conciliar mesmo. E o conforme, ele é muito bom em cargos, por exemplo, financeiro, que exige muita planilha, muita observação, muito cuidado. Então, ele gosta de trabalhar sozinho. Então, no departamento financeiro, um conforme seria uma pessoa perfeita. E aí, o que acontece? Às vezes, você é um influente, está precisando de um emprego, sabe de uma vaga em algum lugar para trabalhar no caixa ou para trabalhar no financeiro de alguma empresa. E aí você vai. Rapidinho você está se sentindo infeliz. Porque o influente gosta de falar, gosta de conversar, gosta de ver gente. O melhor dele está expresso quando ele está vendo pessoas, ele está ligado com pessoas. E aí, de repente, essa pessoa foi colocada numa sala fechada, trabalhando com planilhas. E aí, você pensa, o chefe pensa, todo mundo pensa, essa pessoa não serve para nada. Não faz nada direito, é um péssimo funcionário, é um péssimo para fazer tudo, vamos demitir. E às vezes, não era demitir, às vezes era colocar em outra função. Só que esse influente, quando ele foi colocado lá para trabalhar com planilhas, e ele precisava do dinheiro, e talvez ele nem tenha esse conhecimento, que ele gosta de trabalhar com pessoas, ele foi adquirindo estresse, ansiedade. Aí vai trabalhar naquela coisa assim, ai meu Deus, segunda-feira lá vai eu de novo, não aguento mais aquele serviço, não aguento mais aquele trabalho. E aí falta a inteligência emocional. Ele não consegue administrar as emoções, ele não consegue administrar o que sente, talvez nem saiba o que está sentindo.
E aí começa a transformar aquele trabalho numa atmosfera, numa energia que para ele é tão ruim que começa a ficar desgostoso, que começa a falar assim, nossa, eu vou trabalhar porque eu preciso desse dinheiro. E de repente aquela pessoa que era tão alegre, tão feliz, tão expressiva, vai murchando. Murcha, murcha, murcha. E aí chega em casa, tá sempre cansada, chega em casa, tá sempre desanimada, chega em casa, não quer conversar com ninguém, porque foi murchando. Murchando simplesmente por não ter respeitado, por não conhecer qual seria o seu melhor potencial. Onde que ela poderia ser melhor aproveitada e realmente demonstrar o que ela pode fazer de melhor, que é conversar com pessoas. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com um dominante. O dominante é aquela pessoa que chega chegando, chega resolvendo, chega fazendo. E aí, são aquelas pessoas que a sociedade fala assim, nossa, você é mandona. Nossa, você é autoritária. Nossa, tem que ser tudo do seu jeito. E aí a pessoa vai começar a sentir o quê? Nossa, eu sou errada, porque eu sou só mandona, eu sou autoritária. Eu tô errada, eu tô errada, eu tô errada. Falta inteligência emocional e a pessoa vai murchando. E um dominante, quando ele vai murchando, ele vai ficando introvertido, mais do que às vezes já é, vai ficando fechado para dentro, para dentro, para dentro, e ele perde essa capacidade de liderar. E um dominante, quando ele perde a capacidade de liderar, o sinal de alerta ele tem que ser ligado, ó, piscando, piscando muitas vezes. Porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para liderar. E aí, vamos lá. Fiz consultoria numa empresa. E aí a gente fez o teste de perfil comportamental com os colaboradores dessa empresa. E nós percebemos não, o teste deu o resultado que a pessoa que trabalhava na recepção da empresa, e essa pessoa era uma reclamação muito grande dos donos da empresa. Viravam para mim e falavam, Raquel, dá um jeito nessa pessoa, porque essa pessoa não faz, não anda, né? E quando a gente fez o teste, essa pessoa era conforme pura. Ou seja, lembra que com conforme prefere? Conforme prefere trabalhar com planilhas, prefere trabalhar sozinha, prefere ficar num lugar fechadinho, só ela olhando para o computador ali, para uma tela, para uma planilha, para livros. Ela se sente bem daquele jeito. O conforme é aquela pessoa que se colocar a caneta assim, retinha, alguém for lá mexer na caneta e a caneta ficou assim, um pouquinho curvada, o conforme percebe. E isso para o conforme, gente, é o fim do mundo porque alguém mexeu nas coisas dela. E aí pegaram essa menina que era conforme e colocaram na recepção para receber os clientes do lugar. E vocês podem imaginar se deu bom. O conforme, ele vai fazer, essa menina fazia o melhor que ela podia. Ela verdadeiramente se entregava naquele cargo, naquela função. Ela amava o local que ela trabalhava. Só que não adiantava querer que ela agisse como um influente. Não flui. E ela começou a ficar muito triste, porque ela fazia algo que ela não gostava, que ela não se sentia confortável fazendo. E o conforme, que já de característica de uma pessoa mais fechada, introvertida, e ali ela foi colocada numa situação que ela obrigatoriamente tinha que conversar com outras pessoas, ela foi murchando mais ainda. De tal forma que quando eu fui conversar com ela, ela falava assim, Raquel, eu gosto tanto desse lugar, mas eu não suporto trabalhar aqui mais. Então ela não suportava, não era trabalhar ali, não era no local. Ela não suportava mais, era ter que sorrir para as pessoas, porque não faz parte do perfil dela. Ela não suportava mais ser uma pessoa expansiva, agradável, digamos assim, se não faz parte do perfil dela. Isso é característica de uma pessoa influente. Pessoa influente quer arrebanhar todo mundo pro lado dela. Aquela pessoa que chega sorrindo, contando piada, conta piada até em velório. Então, essa pessoa que, de acordo com o perfil,
seria a mais indicada para trabalhar numa recepção. E aí a gente trabalhando dentro da empresa, recolocando as pessoas no lugar que poderiam se potencializar melhor, ela foi colocada no financeiro. Junto com uma outra colega que já estava no financeiro, ela iria auxiliar essa colega. Gente, a menina sorria de orelha a orelha, de tanta alegria, de tanta satisfação por trabalhar no local que ela gostava do ambiente, ela gostava daquela atmosfera e foi colocada no lugar certo. Ela sorria assim, de orelha a orelha, numa alegria, numa satisfação, como se fosse o melhor emprego do mundo. E pensa, ela deu seu melhor, ela demonstrou seu melhor potencial trabalhando ali no financeiro. E ia ser uma pessoa que ia pedir para sair da empresa. Então, nem sempre a pessoa, quando ela não faz aquilo que você gostaria que ela fizesse, é porque por má querência, é porque não quer fazer. Nem sempre, tá, gente? Às vezes usam aí, né? Mas às vezes é porque ela tem um perfil e está colocado no lugar errado. E vamos trazer isso para relacionamento. Como é que funcionam os relacionamentos? Vamos pegar relacionamento amoroso. Talvez você seja um influente que conversa muito, fala muito, tem muitos amigos, que gosta de arrebanhar, fazer festa. Vamos fazer um almoço? Vamos chamar fulano, ciclano, rebeltrano, e já, de repente um simples almoço virou uma festa. E vai namorar, quiçá casar, com uma pessoa estável. Um estável é calado. Um estável gosta de segurança. Um estável, para fazer uma festa, programar uma festa, é verdadeiramente programar. Ele demora lá 1 mês, 2 meses para falar, gente, daqui 2 meses vamos fazer uma festa. Então vamos fazer orçamento, vamos ver o que nós vamos gastar, quem nós vamos convidar, porque não é qualquer pessoa que é convidada para a festa, como que será feito tudo isso. E aí o estável demora 2 meses para organizar a festa. Aí sabe o que o influente fala? Meu marido é muito lento, minha esposa é muito devagar, não gosta de nada. Vai chamar gente, chamar pessoas, não pode. Chama para sair de repente, nem pensar. Chama para sair, não quer. Não aguenta, lenta demais. Conhecem alguém, casos dessa forma, desse jeito? E aí, em contrapartida, a pessoa estável, o que pensa do companheiro? Meu marido conversa com todo mundo, não se dá o respeito, não se dá o desfrute. Meu marido não faz conta pra nada, gasta demais, se envolve demais com outras pessoas, quer fazer festa todo dia, quer sair todo dia. E aí começam os conflitos. Simplesmente por serem 2 perfis que são opostos e que poderiam se tornar complementares. Quando esses perfis se tornam complementares, quando você começa a perceber que você tem um perfil, o seu parceiro tem outro, e que vocês podem usar o melhor de cada perfil e potencializar esse relacionamento, o relacionamento, gente, flui, sabe? Aquela frase, vai embora. Porque a gente começa a parar de pegar nos pequenos defeitos, nos pequenos detalhes, e potencializa aquilo que cada um tem de melhor. Quando a gente percebe que somos 2 pessoas completamente opostas, diferentes, o caminho é parar de reclamar e começar a perceber o que cada um pode contribuir com o seu melhor. Para o relacionamento começar a fluir, começar a andar. Ou seja, que se casam um dominante com um influente. São 2 pessoas que precisam de liderança. São 2 pessoas que gostam de exercer a liderança. A diferença é que o dominante, ele exerce a liderança focada no resultado. O influente exerce a liderança focada nas pessoas. Vai lá e casa um dominante com um influente. O dominante, ele está sempre pensando aqui, ó, o que nós vamos fazer para ter um relacionamento melhor, como nós vamos fazer isso, como nós vamos organizar nossas finanças, como nós vamos organizar aquilo, e liderando, ó, pensando no resultado.
Chega o influente aqui, o influente quer o quê? Não, ele vai organizar a finança pra quê, gente? Vamos chamar o povo pra fazer festa? Organizar a finança pra quê? Deixa eu chamar as pessoas aqui pra almoçar aqui em casa? Não, que resultado de quê? O que importa é a vida, vamos aproveitar a vida, vamos viajar. E aí, quando não há esse conhecimento de perfil, pode começar as brigas, os desentendimentos. Vou dar um exemplo para vocês aqui de casa. O meu perfil, eu sou dominante conforme, que a gente chama de DC. Ou seja, eu sou totalmente focada em resultado. Eu sou totalmente focada em vamos bater meta, vamos bater meta. É para fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E o meu pensamento ele é muito rápido. Então, é para fazer tal coisa, a gente faz tal coisa assim, 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 que a gente vai chegar no resultado tal. Totalmente focada em resultado. Amo trabalhar sozinha. Amo trabalhar numa sala fechada com o computador. Amo. E aí, por conta da minha profissão, eu me adaptei no perfil influente. Então, quando precisa, ou seja, quando eu estou ministrando treinamento, quando eu estou ministrando curso, quando eu estou ministrando aula, eu me adapto no influente para eu poder me comunicar melhor. Mas de perfil DC, fortíssima, com todas as características do DC. Meu marido, totalmente influente, estável. Ou seja, o meu oposto totalmente. E quando a gente começou a entender um pouco sobre perfil, e a gente fez outros cursos e outros treinamentos que também falava sobre perfil, a gente começou a perceber que se a gente fosse se atentar a cada detalhezinho da outra pessoa, o que a gente chama de defeito, o negócio não ia funcionar. Porque o que para ele é muito bom, porque ele é um influente alto, então ele é muito expansivo, ele conversa com todo mundo, ele quer um almoço pra gente sair pra almoçar, tem que chamar mais gente, porque logo vira uma festa. Isso é ele. Pra mim já era um absurdo, que eu falava, gente, a gente vai lá almoçar e volta, ninguém tá fazendo festa. E aí a gente teve que começar a entender um ao outro, para que o relacionamento verdadeiramente fluísse. E aquilo que eu via como defeito, nossa, ele quer chamar todo mundo, quer tá todo mundo para um almoço, por exemplo, eu comecei a perceber que não é um defeito, é característica do perfil dele. A mesma coisa é ele. Nossa, a Raquel é mandona, quer tudo do jeito dela, manda em tudo, quer mandar em tudo. E ele começou a perceber que era característica do meu perfil. E a gente teve que se adaptar nesse relacionamento, se adaptar. E cada um com melhor característica, com seu melhor potencial, para que o negócio fluísse e acontecesse. Portanto, percebam que saber o seu perfil DISC pode te ajudar no seu trabalho, pode te ajudar nos relacionamentos com as pessoas e pode te ajudar no seu relacionamento em casa. Relacionamento com os filhos. Com os filhos também é fantástica. Por exemplo, se você for uma influente, você é uma influente, gosta de conversar com pessoas, e de repente você tem um filho estável. O filho estável, ele é considerado, né, extremamente tímido, quieto no canto, não conversa com ninguém. Aí você chega num lugar, você é influente, fala oi pra todo mundo, e fala assim, vai menino, fala bom dia pra tia, fala não sei o quê. O gato comeu a língua desse menino, esse menino não conversa. E aí, você às vezes está ali ó, cutucando uma pessoa, do teu filho, gerando talvez até traumas para essa criança, por algo desnecessário. Simplesmente porque ele é um estável. E a característica dele é ser mais calmo, mais tranquilo, não gostar de chegar chegando. E isso vai influenciar diretamente na educação, vai influenciar diretamente no quanto o seu filho se sente amado por você. Faz sentido, gente? Faz sentido saber um pouquinho sobre perfil, sobre o seu comportamento e saber que isso tudo pode ser mensurado.
A Antônia falou algo que é importante aqui, ó. O comportamento podemos mudar, a essência não. O comportamento, sim, a gente muda. Igual eu falei pra vocês, né? Eu me adapto no influente para poder ministrar aula, poder ministrar treinamentos. Eu me adapto no influente. Então eu mudo o meu comportamento. Mas a minha essência é ser dominante conforme. A minha essência, se falar assim, Raquel, faz assim, aquilo que a sua essência gosta. Tá fechada numa sala trabalhando com computador e planilhas. Aí, o que acontece quando a gente se adapta a outro perfil? Então, eu me adapto no influente e volto aqui pro dominante. Quando a gente se adapta, a gente pega o melhor da gente, a gente pega o melhor do que a gente pode oferecer e volta para aquilo que a gente gosta de essência. Não é para você ficar lá a vida inteira, sou dominante conforme só posso fazer isso. Não, você pode sim se adaptar e fazer outras coisas. A Mônica tá falando aqui, ó, verdade, isso acontece muito nas empresas. Pessoas colocadas em função errada e rotuladas como mal profissional. É isso, Mônica. É muito isso. Às vezes você vai contratar uma pessoa e aí a referência é assim, nossa, é péssimo profissional, não faz nada direito, não faz nada que tem que fazer, e só reclama. Só que a pessoa foi colocada na função errada, de acordo com o seu perfil, e a tendência da pessoa é só reclamar, porque ela não está satisfeita, ela está triste, ela está murchando. E se a pessoa está murchando, não vai dar o seu melhor. Pessoas, espero ter contribuído um pouquinho com a vida de vocês hoje, ter contribuído um pouquinho com essa direção empresarial, com relacionamentos em relação ao perfil. Um beijo de luz. Tchau, tchau.